meninas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Testemunhos. Assista esse vídeo, compartilhe ele e deixe-se surpreender pelo que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. A história de hoje vem bem de longe daqui do sul do país, lá de cima no Pará. Uma história muito bonita, da qual Deus foi capaz de transformar uma vida por completo e curar muitas feridas. Vem comigo conhecer a história de Iraildes. Olá meninas, o meu nome é Iraildes Ferreira Santoro, eu tenho 34 anos, moro atualmente no interior de Pelotas, no Rio Grande do Sul, servindo ao Senhor Jesus Cristo no ministério pastoral. Mas para chegar até aqui, Deus literalmente me destruiu e me reconstruiu. Para entender esta transformação, precisamos voltar lá no interior do estado do Pará. Eu nasci no município de Altamira, mas cresci no município de Medicilândia, lá no meio da Transamazônica. Pertenço a uma família muito pobre. Sou a mais velha de 6 irmãos e desde cedo tivemos que ajudar nos afazeres da casa e também na lavoura. Morávamos sempre perto dos meus avós maternos. A configuração exata de uma família extensa, ou seja, uma família formada por parentes próximos, com os quais as crianças e os adolescentes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade. Nesses vínculos, a minha sexualidade foi deturpada, pois eu tive uma infância marcada pela ofensa sexual. Aqui, eu preciso destacar que existem vários termos usados para denominar a ofensa sexual. O mais usado nos últimos anos é o termo abuso sexual. Porém, o termo abuso dá a entender que somente o exagero é proibido, comunicando a ideia de que alguma ação sexual é permitida e aceita, desde que não haja um exagero. E sabemos que isso não é verdade. Por isso, atualmente o termo usado para este padrão de relacionamento é a ofensa sexual, deixando claro o desrespeito, o insulto, a violência ao mais fraco, pois acontece em uma relação desigual de poder e os mais afetados são as crianças, as mulheres, os deficientes e os idosos. Então, a minha infância foi marcada por este padrão de relacionamento em que a minha sexualidade foi desrespeitada, agredida e violada. Diferente de muitas crianças, minhas noites de sono eram interrompidas pela visita de um adulto, o meu tio, o irmão mais velho da minha mãe, que sempre morou na nossa casa. Um homem que gosta muito de crianças, sabe cuidar, sabe agradar e se comporta muito bem com as crianças na frente de outros adultos. Tanto é que os meus pais tinham plena confiança em nos deixar aos seus cuidados. Infelizmente, suas visitas noturnas e silenciosas tinham uma única finalidade: satisfazer suas fantasias sexuais comigo. Tudo acontecia no mais absoluto silêncio. E por mais que eu dissesse não, minha voz nunca foi ouvida ou respeitada por ele. Às vezes, eu dizia que iria contar para os meus pais o que ele fazia comigo. Mas ele sempre me convenceu de que os meus pais nunca acreditariam em mim e que, além disso, me castigariam por inventar essas histórias. E assim foi um pouco da minha infância. Depois passei para uma adolescência completamente rebelde e agressiva, principalmente com os meus pais, pois eu acreditava que eles não me amavam e sempre tive o desejo de sair de casa.
E se vocês pensam que na adolescência as ofensas sexuais cessaram, infelizmente digo que não. Era como se eu estivesse em uma areia movediça. Quanto mais tentava fugir, mais me afundava. Parece que eu atraía a ofensa sexual de todos os lados. Era dos meus namoradinhos, era dos homens solteiros e casados. E sempre me senti culpada por isso. Mas eu devo confessar que o respeito à sexualidade não era uma realidade naquele contexto. Não tinha o conhecimento de conselho tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha, muito menos do Disque 100. Nada disso. Nem mesmo se falava sobre sexo. Era um assunto proibido e quando se falava, era sempre de forma depreciativa. Literalmente um padrão cultural de relacionamentos ofensivos. Aos 19 anos, descobri que eu estava grávida. Lembram que eu disse que sempre tive vontade de sair de casa? Pois é, nesta época, teve uma febre em que as meninas jovens, mas também as adolescentes, fugiam da casa dos seus pais para irem morar com os seus namorados. Eu nunca tive esse desejo. Eu queria sair de casa, sim, mas sozinha. Também sempre disse para minha mãe que eu não queria me casar. Os modelos de casamento que conhecia não era algo que desejava para a minha vida. Por isso eu sempre disse que iria ter um filho, mas não queria me casar, sem mesmo saber o real significado disso. E mesmo assim, sempre estive envolvida em relacionamentos doentios que nunca deram certo. Terminava um e partia para o outro. Era uma tentativa de me livrar de algo, de encontrar um sentido na minha vida. E hoje eu sei que eu estava procurando no lugar errado e do modo errado. Então, quando descobri que estava grávida, eu não quis ir morar com o pai do meu filho. O meu pai não entendeu nada disso e então me expulsou da sua casa. Lembro-me desta cena perfeitamente. Lembro que a primeira coisa que eu peguei para levar comigo naquela noite foi a minha Bíblia. Minha primeira Bíblia que ganhei lá no meu ensino confirmatório. Foi durante o meu ensino confirmatório que despertou em mim o desejo de conhecer mais a fundo a palavra de Deus e também de servir no ministério pastoral. Mas esse desejo aos poucos foi sufocado. E agora, diante de uma gravidez, é que eu não tinha chances mesmo. Mas esse desejo foi despertado em mim por Deus. E por isso Ele encaminhou tudo perfeitamente, para que em 2011 eu viesse para São Bento do Sul cursar o CBB, o Curso Bíblico Básico. E não parou por aí, pois o curso confirmou o desejo de servir a Deus no ministério pastoral de tempo integral, e então continuei os estudos. Em 2012, iniciei o bacharelado em teologia. Foi uma oportunidade preciosa que Deus me ofereceu. E justamente neste ano, com o término de mais um relacionamento, a realidade da ofensa sexual lá da minha infância veio à tona. Até o momento, toda aquela violência sexual estava silenciada dentro de mim, mas ela me consumia como um câncer silencioso e mortal. Lembram que o meu tio dizia que os meus pais não acreditariam em mim se eu contasse o que ele fazia comigo? Então, eu acreditei nessas malditas palavras e por isso, até 2012, mantive em absoluto silêncio todas as perversidades sexuais que ele fez comigo. Afinal, eu pensava que ninguém acreditaria em mim. E por muitos anos,
Vivei submetida à escravidão desta mentira. E quando comecei a falar, então, Deus começou a agir de forma maravilhosa. Muitas pessoas acreditaram, me ampararam, me socorreram de todas as formas possíveis, com orações, acompanhamento pastoral, psicológico, apoio emocional e assim por diante. Uma grande família na fé me abraçou, uma forte corrente de amparo que realmente foi necessária, porque o processo de cura foi dolorido e penoso. Uma tremenda transformação. Doeu muito, magoou muito, sangrou muito. Mas eu sabia que era Deus agindo e que no final seria surpreendente. E realmente foi, pois passei a viver em um relacionamento intenso, de amor e de cuidado com o Senhor Jesus. Após 3 anos de acompanhamento intenso, a mudança ficou visível. Realmente estava liberta. Encontrei a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. O relacionamento com Deus me ensinou como me relacionar com as outras pessoas. Me mostrou um novo padrão de vida. E então fui surpreendida com o desejo de encontrar um homem que pudesse me amar e respeitar verdadeiramente. Lembro-me de um dia compartilhar esse desejo com alguém que foi muito importante nesse processo todo. A Grace Petri, que por nenhum momento duvidou das minhas palavras. Ela não só mostrou que a mudança seria possível, mas também lutou por mim e me encorajou a lutar também. Oramos muito naquele dia e entregamos nas mãos de Deus o desejo que estava no meu coração. E Ele respondeu nossas orações. Em 2017, eu conheci o Alex, mais uma bênção preciosa de Deus na minha vida. Nos casamos e desfrutamos de um relacionamento abençoado e sustentado por Deus. Hoje, eu afirmo com toda a convicção que o sexo é obra maravilhosa de Deus para ser vivenciada no casamento. São muitas as maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Temos 3 filhos, o Ítalo, a Amanda e a Úrsula, que está quase chegando. E estamos servindo ao Senhor com muita alegria, aqui no interior de Pelotas. Esse é um pedacinho do agir de Deus na minha vida. Eu encerro este meu testemunho por meio de um salmo. O Salmo 40, que é uma oração, um clamor por libertação. E de forma significativa me identifico com os versos 2 e 3, porque eu acredito que foi justamente isso que Deus fez comigo. E eles dizem assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com muitas pessoas. Curta aqui o nosso canal, dê um like embaixo desse vídeo e se inscreva para que você possa sempre receber os nossos vídeos. E te espero até a próxima semana.